Se você acha que o problema do Oriente Médio é o Islã, então você caiu exatamente na mentira mais conveniente que venderam para o Ocidente. Tem uma frase que muita gente repete como se fosse inteligência geopolítica, mas que na verdade é só preguiça mental disfarçada de opinião. O problema do Oriente Médio é o Islã. E eu preciso te dizer isso com toda clareza. Essa frase não explica nada. Ela só revela que a pessoa caiu na propaganda mais infantil possível. Porque no momento em que você reduz o Oriente Médio ao Islã, você apaga o que realmente move aquela região. Império, fronteira artificial, petróleo, gás, rotas comerciais, bases militares, trauma histórico, guerra por influência e disputa entre estados. O Oriente Médio não nasceu de uma simples briga religiosa. Ele foi desmontado e remontado à força depois da queda do Império Otomano, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Britânicos e franceses redesenharam o mapa, juntaram povos rivais dentro dos mesmos territórios, dividiram zonas de influência e deixaram feridas que explodem até hoje. Então, antes de falar do Islã, a primeira aula é essa. O Oriente Médio é um produto de guerra, império e engenharia colonial. A religião existe, mas ela muitas vezes entra como linguagem de mobilização e legitimidade. O motor real quase sempre é o poder. E agora vem a segunda aula, que muita gente precisava ter recebido antes de sair falando bobagem. O Islã não é uma coisa só. Segundo o Pew Research Center, os muçulmanos passaram de cerca de 1,7 bilhão em 2010 e chegaram a 25,6% da população mundial. Isso significa que quando alguém diz o problema é o Islã, essa pessoa está jogando 1/4 da humanidade dentro de uma caricatura grotesca. É como se Indonésia, Irã, Turquia, Egito, Marrocos, Bósnia, Arábia Saudita e Líbano fossem todos a mesma coisa. Isso não é análise, é ignorância geopolítica e cultural. E fica pior, dentro do próprio Islã existem divisões profundas, como existe dentro do cristianismo. O próprio Pew Research Center mostra que os sunitas representam cerca de 87 a 90% dos muçulmanos, enquanto os xiitas ficam entre 10 e 13%. Então já começa errado quando se coloca no singular. Não existe o Islã como uma massa uniforme. Existem correntes, escolas, tradições, disputas teológicas, rivalidades políticas e interesses nacionais completamente diferentes. Quer um exemplo claro? Irã e Arábia Saudita, 2 países muçulmanos, 2 países gigantes, 2 potências regionais, 2 potências rivais. O Irã é uma potência xiita, com um regime que usa a Revolução Islâmica como identidade, mas também como ferramenta de sobrevivência e projeção regional. A Arábia Saudita é uma potência sunita, monarquia, guardiã de Meca e Medina, aliada histórica dos Estados Unidos e uma das peças centrais do sistema energético global. Ou seja, não é simplesmente o Islã contra o Ocidente. Muitas vezes é muçulmano contra muçulmano, hegemonia contra hegemonia, Estado contra Estado, influência contra influência. E aqui está a frase que você precisa guardar. O problema não é o Islã. O problema é quando a fé vira máquina de poder, porque religião sozinha não dispara míssil. Quem dispara míssil é Estado, general, facção, milícia, elite e império. A religião muitas vezes entra como bandeira, como justificativa, como narrativa, como recrutamento, como verniz moral para uma disputa material muito concreta. Se o problema fosse simplesmente o Islã, bastava tirar o Islã da equação e o Oriente Médio viraria Suíça. Só que isso não vira. Porque o que explode aquela região é uma mistura de fé instrumentalizada, petróleo, gás, armas, ocupação, trauma histórico, fronteira mal desenhada, intervenção estrangeira e regimes que transformam religião em legitimidade de Estado. O Irã usa religião, sim, mas também usa cálculo militar, dissuasão contra Israel, influência sobre o Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. A Arábia Saudita usa religião, sim, mas também usa petróleo, segurança do Golfo, aliança com Washington e disputa por hegemonia regional. Grupos armados usam religião, sim, mas também usam colapso estatal, ressentimento, financiamento, guerra civil e vácuo do poder. E agora vem o dado que destrói de vez essa narrativa ridícula. O Global Terrorism Index 2026 mostra que em 2025 o país mais impactado pelo terrorismo foi o Paquistão, com 1.139 mortes e 1.045 incidentes. O relatório também destaca que 6 dos 10 países mais afetados estão na África subsaariana, e muitos dos países mais atingidos continuam dentro do próprio território muçulmano, ou no seu entorno imediato. Traduzindo para o português claro, a maior parte das vítimas do extremismo não está em púlpito brasileiro nem em programa de TV ocidental. Está dentro do próprio território muçulmano, ou seja, muitas vezes o primeiro refém do extremismo islâmico é o próprio muçulmano. Então, quando alguém diz que o problema é o Islã, essa pessoa faz 3 fraudes ao mesmo tempo.
reduz 2 bilhões de pessoas a uma caricatura, apaga a divisão entre sunitas, xiitas e projetos rivais e esconde o papel do petróleo, do gás, das armas, das bases militares, das potências estrangeiras e da disputa por hegemonia. E aqui entra o espelho que muita gente no Brasil não quer encarar. Tem muito evangélico brasileiro que olha para o Oriente Médio e chama tudo de fanatismo, mas transforma a guerra em profecia, Netanyahu em personagem sagrado e política em cruzada espiritual. Então eu vou dizer de forma muito direta, o problema não é o Islã. O problema é o fundamentalismo, inclusive quando ele fala português, sobe no púlpito e se fantasia de geopolítica, sem nunca ter estudado história. Guarda essa frase final porque ela resume tudo, eu acho que ela é muito importante. O Oriente Médio não explode porque existe o Islã. O Oriente Médio explode porque religião, petróleo, gás, império, trauma histórico e fronteiras artificiais foram colocados dentro da mesma panela de pressão. E quem te entrega a explicação, o problema é o Islã, não está te ensinando geopolítica, está te vendendo preconceito embalado como fé. Comenta Pérsia, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém no Brasil entendeu. O Irã não é só uma república islâmica. O Irã é uma civilização persa. E quem não entende a Pérsia nunca vai entender, porque o Ocidente tem tanto medo daquele país.